Eu creio que Deus, Ele pode transformar a nossa vida até nos 45 minutos do segundo tempo. Muitas vezes a gente se sente como essa viúva da história que foi lida aqui pela nossa ministra Iola em 2 Reis, capítulo 4. Pressionados pelas circunstâncias, sem recursos, sem esperança. Mas Deus, Ele é especialista em transformar o quase nada em mais do que suficiente. Deus é especialista em transformar o quase nada em mais do que suficiente. Hoje eu tenho um convite para você. Um convite para você que quer experimentar dos milagres de Deus ainda nessa reta final. Sim, hoje é dia 29 e o ano ainda não acabou. Então hoje eu quero profetizar, eu quero liberar sobre sua vida, para que ainda em 2024, você possa desfrutar de milagres do Senhor sobre você. Sabe assim, nós não vamos avançar, nós não vamos retroceder, nós não vamos sair do lugar, enquanto o milagre não for liberado. Então hoje nós estamos aqui numa expectativa em jejum e oração e crendo que você não vai sair por aquela porta sem receber o seu milagre. Hoje nós queremos abençoar você por meio dessa porção das Escrituras Sagradas. E eu espero que Deus fale, ministre, opere e realize. Quem crê, recebe e toma posse, diga amém. Pai, essa é a tua palavra. E aqui eu estou diante de ti com muita expectativa para poder compartilhá-la. Nós queremos viver os milagres de Deus nessa reta final. Então que o abrir dos meus lábios, o meditar do meu coração, sejam palavras agradáveis na tua presença, tu que és a nossa rocha, o nosso Redentor. Ministra poderosamente aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Então, para vivermos os milagres de Deus nessa reta final, em primeiro lugar, reconheça o que você já tem em mãos. O fato é que muitas vezes a gente fica olhando tanto que ainda não temos, olhando tanto que não conquistamos, olhando o tempo as derrotas que nós amargamos, nós passamos tanto tempo reclamando, murmurando, se lamentando, a gente fica, sabe, diante do leite derramado, derramou, e a gente não vê o que não foi derramado, a gente não vê o que ainda nós temos, nós não vemos o que está em nossas próprias mãos. Enfrentamos situações, nos sentimos sobrecarregados, sem recursos, sem esperança, como se não houvesse solução para os desafios à nossa frente. Esse foi o cenário daquela viúva. 2 Reis, capítulo 4. Ela estava endividada. Ela estava prestes a perder os seus filhos como escravos. Ela parecia não ter nada para oferecer. Mas venha comigo no versículo 2 de 2 Reis, capítulo 4. Eliseu faz uma pergunta transformadora para aquela mulher. E hoje o Senhor, Ele está te perguntando a mesma coisa. Como posso ajudá-la? Como eu posso intervir na tua história ainda em 2024? Como eu posso operar? Como eu posso fazer? Como eu posso curar? O que realmente você está desejando? O que está no teu coração? Porque o problema de muitas pessoas é que elas não sabem para onde querem ir, e aí estão confusas porque ainda não chegaram onde desejavam, mas na verdade elas nunca estabeleceram para onde elas realmente queriam ir. O que é que você realmente quer? Como eu posso te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. Porque o problema é que a gente diz, eu quero, eu não tenho, eu gostaria, eu estou sonhando, queria realizar, queria passar, queria chegar. O que é que você já tem? Porque parece-me uma certa ingratidão, sabe? Eu quero um carro novo. Você já tem um carro? Porque querer um carro novo não tendo um carro é uma coisa, já tendo um carro é uma entrada. Mas parece que a pessoa nunca teve nenhum carro, parece que aquele carro e nada é a mesma coisa. Aí um espírito de ingratidão, Deus não honra. Não, Ele não abençoa. Deus usa o pouco que nós temos, então seja grato pelo pouco que você tem.
nunca despreze os pequenos começos. A viúva respondeu que tinha apenas um pequeno frasco de azeite. Era um recurso simples, quase insignificante. Mas quem disse que Deus precisa de muito para operar grandes milagres? Vamos para a Bíblia. Deus precisou de um cajado, de um homem com fé para abrir o mar vermelho. Deus precisou de uma pequena pedra na funda, de um jovem que era pastor, para meter no quengo do gigante Golias, que todo mundo estava aterrorizado, e ele foi ao chão. Ele precisou de 5 pães e 2 peixinhos, de uma criança, que era o lanchinho da tarde, para alimentar mais de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então para de desprezar o que você já tem, para de ficar reclamando o que você não tem, comece a olhar aquilo que Deus já te deu. Entrar em 2024 praguejando, murmurando e reclamando, já é mais um capítulo onde você vai continuar na derrota. Mas entrar agradecendo pelo que você já conquistou e aonde você já chegou, isso vai te ajudar e te impulsionar para você chegar aonde Deus realmente quer que você chegue. Então nós precisamos mudar nossa perspectiva. Nós precisamos entender que sim, Deus pode, Ele não precisa de muitas coisas. A pergunta é, o que está em suas mãos? Porque aquela mulher disse, eu não tenho nada. Apenas, peraí, você não tem nada ou você tem alguma coisa? Porque é impressionante como a ingratidão me faz cegar diante das pequenas conquistas já alcançadas e da postura muitas vezes não estabelecida. Eliseu levou a viúva a refletir sobre o que ela tinha em casa. E Deus hoje nos convida a fazer um inventário espiritual, emocional. O que foi que Ele já colocou nas suas mãos? Um talento, um dom, um recurso financeiro, fé, por menor que pareça. Deus te chama a valorizar essas dádivas, esses presentes que Ele já compartilhou com você. A Corrie Ten Boom, ela disse, a fé vê o invisível, acredita no incrível e recebe o impossível. Não, tire uma foto em nome de Jesus e poste e bote hashtag 2024 ainda não acabou. Essa frase nos lembra que o milagre começa quando confiamos no que não vemos e entregamos o que temos a Deus. Porque a fé vê o invisível, acredita no incrível e recebe o impossível. O segredo não está na quantidade ou qualidade do que você possui, mas em quem pode multiplicar aquilo que já está em suas mãos. Hoje tome um tempo para fazer um inventário da sua vida. Pergunte a si mesmo, o que é que Deus tem me dado, dons, recursos, o que é que Ele tem colocado na minha conta, na minha vida, na minha história, no meu coração, na minha mente. Esse é o primeiro passo para experimentar os milagres de Deus nessa reta final do ano. Segundo lugar, obedeça às instruções de Deus. Ah, mas eu não entendo. Eu não disse entenda as instruções de Deus. Obedeça às instruções de Deus. Ah, mas eu queria acreditar. Não, eu não pedi para você acreditar nas instruções de Deus. Eu disse, obedeça às instruções de Deus. Porque você não tem que entender, você não tem que acreditar. Você só tem que obedecer e deixa que Deus vai fazer. O problema é que a gente coloca muita coisa na frente. Ah, mas Senhor, mais o que? É Senhor, se é Senhor não tem mais. A gente precisa entender que nós estamos diante do Deus Todo-Poderoso. Jesus chega diante daquele homem que estava ali no tanque de Betesda e tal. Jesus diz, o que é que você quer? Ah, Senhor. Você quer ser curado? Ah, Senhor. Toda vez que o anjo balança a água, não dá tempo de eu entrar. Sempre tem um sabido mais rápido. Ele estava diante daquele que ordena o anjo, que derrama a água, que balança a água, que move tudo, que não precisa de água nenhuma para curar. E ele ainda estava colocando suas mazelas, suas dificuldades.
2024 está chegando ao fim e você ainda está murmurando e reclamando. Ai, da pandemia. Really? A pandemia passou, já passou, ela já passou. Em nome de Jesus, a pandemia é passado longe. Ah, não, porque sabe como é, né? Depois dessa pandemia, ainda está se pegando na pandemia. A obediência é um princípio fundamental para você experimentar os milagres de Deus. Gideão, você tem homem demais, 32 mil homens contra 135 midianitas. Pergunta quem está com medo. Quem está com medo? Saiu na lapada só, 22 mil numa tacada. Só ficou 10 mil. Gideão disse, Senhor, agora lascou 10 mil contra 135 mil. Cada um dos nossos tem que matar 13,5. 13 e mais um pela metade. É difícil assim, Senhor. Tem muita gente, Gideão. Manda beber água. Quem disser água para a boca, pega o beco. Quem meter a boca na água, fica. Sobrou 300. Gideão, tu não tem que entender, Gideão. Gideão, tu não tem que acreditar na minha estratégia não, Gideão. Tu só tem que obedecer. Saul disse, Davi, você é jovem demais. Como é que você vai lutar contra um gigante que é vencedor? Tome minha armadura. Davi não conseguia nem se mexer com aquela armadura. Até quando você vai querer entrar no ano novo com armadura que não te pertence? Davi disse, seu rei, fica tranquila, quieto facho, fica peixe, não se arrete não fica agoniado não, eu vou lá contra aquele incircunciso filisteu, tu não tem que entender não, tu não tem que acreditar em mim não, tu só vai fazer uma coisa, obedece, Deus está me enviando. Você não tem que entender, escute, 2025 está batendo a porta, e você vai entrar de voadora. Talvez você diga, mas o que é uma voadora? Não importa. Jean-Claude Van Damme, o grande dragão branco. Isso revela a minha idade. Retroceder nunca, render-se jamais. Revelou mais ainda a minha idade. Quando aquela mulher procura Eliseu num desespero, o profeta apenas ouviu suas necessidades, mas também deu a ela o quê? Instruções claras. A mulher estava prestes a perder os filhos iam ser escravos. E aí o profeta disse assim, entre em casa com seus filhos, versículo 4, feche a porta e derrame daquele azeite. Só um detalhe, ela não disse que não tinha nada. Ela disse, eu não tenho nada, só um pouco de azeite. Se é um pouco de azeite, você tem alguma coisa, você tem um pouco de azeite, então não diga que você não tem nada. Para de ficar dizendo que você não tem nada, não conquistou nada, que 2024 foi horrível, que nada em 2024 prestou. Para em nome de Jesus. Porque com certeza tem, o problema é o seu olhar ingrato, murmurador, que só faz reclamar. Ela disse, eu não tenho nada, só um pouco de azeite. Um pouco. O teu pouco é tudo que Deus precisa para fazer o tudo. Agora obedeça. Entre em casa com teus filhos, fecha a porta. E pega aquele pouco azeite. E derrame em cada jarra. E vá separando a que foi enchendo. Eu imagino aquela viúva olhando para o profeta e dizendo, eu acho que o senhor não está entendendo. Quando eu disse que tinha um pouco, é o verbo, assim, eu tenho muito pouco. Não, vá derramando sobre jarras. Ela, que parte do pouco o senhor não entendeu? Mas como eu disse, ela não tinha que entender. Ela não tinha nem que acreditar. Ela só tinha que obedecer. Repita, ela tinha que obedecer. A viúva seguiu as palavras de Eliseu, exatamente como ele disse. Mesmo que as instruções parecessem incomuns, ilógicas. Porque a primeira pergunta é, por que fechar a porta? Por que despejar o pouco azeite que ela tinha em vasilhas? Mas ainda assim, ela obedeceu. E a obediência dela criou o ambiente para que o milagre acontecesse.
Obedeça aquilo que as Escrituras Sagradas estão te ensinando no dia de hoje. E ao obedecer a palavra, você verá o ambiente profético sendo preparado para a atmosfera do milagre ser liberado. Apenas obedeça a palavra. Essa história nos ensina que a obediência, mesmo não sendo entendida, é um caminho certo para experimentarmos o poder de Deus. A obediência às instruções nem sempre é fácil, mas é essencial para podermos desfrutar. Esse passo de fé, de obediência, torna o terreno fértil para que o milagre aconteça. Obedecer significa confiar no Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas. Onde Deus está chamando você hoje para obedecer? Será que hoje falta você obedecer sobre o mandamento básico das Escrituras Sagradas, de amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a própria vida por ela? Ou até quando você vai ficar reclamando da sua esposa? Porque ela se atrasa, porque o investimento é muito alto no casamento, porque ela reclama, porque ela não te respeita. Mas antes da gente falar da tua esposa, vamos falar de você? Você está obedecendo a palavra sobre amar como Cristo amou, do verbo dar o sangue pela causa? Ah, mas o meu marido, ele não é o homem. Não precisa falar do teu marido, vamos falar de você. Você tem o respeitado, você tem sido submissa, você tem estado ao lado, sob a mesma missão, na mesma direção, caminhando junto, compreendendo que é um ao lado do outro. Você tem entendido o que é satisfazer, amar, respeitar, caminhar? Ah, porque meus filhos estão desviados. Pois é, o que a Bíblia diz sobre os filhos? Você tem obedecido? Ah, os meus pais, você tem honrado? Ah, porque minha vida financeira, você tem obedecido o mandamento de trazer os dízimos? Ai, como eu queria ter prosperidade. A Bíblia diz, é só ser generoso. Agora assim, a gente quer, mas a gente não obedece. Aí o que é que acontece? Primeira briga, você não me faz feliz, quero me separar. Primeiro drama com o filho, vou lhe deserdar. Alguma questão com o pai, vou lhe abandonar. Alguma questão financeira, Deus esqueceu de mim. Mas já parou para pensar que não é sobre os outros, mas é sobre você? Do verbo obedeçam. Eu quero recomendar a você, em 2025, fazer o devocional diário. Como igreja, a gente vai estar fazendo esse devocional, mas você pode seguir qualquer outro. Esse aqui é o Bom Dia Santo Espírito, do pastor Carlito Paz. E eu vou estar fazendo ele. Como hoje eu estou fazendo experiências com Deus. E fiz hoje o 29º dia de dezembro. Hoje foi sobre verdadeira adoração. Todos os dias, eu estou contando para vocês o meu segredo. Todos os dias. Em vez de eu me irritar com minha esposa, porque ela não se levantou na mesma hora que eu. Em vez de eu me estressar com minhas filhas, que foram dormir na mesma hora que eu, mas parece que precisam de 10 horas a mais de sono. Em vez de eu entrar nas redes sociais e começar a discutir, em vez de eu ficar resolvendo bronca no WhatsApp, em vez de eu ligar a televisão, em vez de eu fazer qualquer outra coisa, eu vou para a palavra. E aí, em vez de se estressar, eu sorrio, em vez de reclamar, eu oro. Em vez de fugir, eu me posiciono. Sim, eu tomei uma decisão de todos os dias começar o dia na palavra e colocando o joelho no chão. Mas sobre o joelho no chão, a gente vai conversar na quaresma no ano que vem. Nós teremos a nossa campanha 40 dias de joelho, onde nós vamos ensinar a igreja como se posicionar numa batalha.
que é com o joelho no chão. A minha pergunta é: você está pronto hoje a obedecer o que a palavra diz? Porque esse texto nos ensina a terceira e última lição, que é testemunha e o poder multiplicador de Deus. A história da viúva em 2 Reis 4 não termina com a resolução do problema imediato. Não. O milagre de Deus foi tão extraordinário que não apenas supriu a necessidade urgente, mas também deu àquela viúva e aos seus filhos a dignidade e uma vida sustentável. Depois de obedecer às instruções do profeta Eliseu, ela viu algo surpreendente acontecendo. Obedeça e você verá o surpreendente do céu aqui na terra, na sua vida. Verso 5, ela deixou o profeta e obedeceu, fechou a porta sobre si, seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas e ela as enchia. O azeite não parou de fluir até que todas as vasilhas estivessem cheias. Prepare as vasilhas da tua vida, porque em 2025 vai vir azeite sobrenatural sobre você. Mas em 2024, você precisa estar pronto a ver o que você já tem nas mãos e a obedecer. A obedecer no que a palavra diz. Deus, Ele multiplica, além das expectativas. Quando Deus realiza um milagre, Ele não apenas resolve o problema presente, mas Ele ainda deixa recursos para nós vivermos em plenitude. Veja, o Deus fez transbordar a viúva, o azeite, e ela vendeu o azeite, pagou suas dívidas e teve suficiente para sustentar os seus filhos. Deus, Ele multiplicou os pães e os peixes e alimentou os 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e os discípulos, cada um levaram um cesto para casa, foram 12 cestos cheios. As redes de Pedro e dos pescadores ficaram cheias, e depois de uma noite infrutífera, Deus obedeceu, e Jesus pescou, Pedro obedeceu, e Jesus trouxe uma pescaria que quase as redes se romperam. Isso nos ensina que Deus, Ele deixa muito claro na sua palavra, de que Ele faz o milagre, mas você precisa estar pronto a dar o seu passo de fé. Chegando ao final dessa mensagem, eu quero que você reflita em tudo isso. E ainda na citação do pastor Charles Spurgeon, ele disse: milagres acontecem quando os nossos recursos acabam e os recursos de Deus começam. Milagres acontecem quando os nossos recursos acabam e os recursos de Deus começam. Quando Deus nos deu uma palavra muito assertiva sobre crescimento da nossa igreja, a primeira oração que eu e minha esposa fizemos foi: Pai, o que é que nós precisamos sacrificar no Teu altar? O que é que nós precisamos fazer como pais dessa família para ser exemplo e para acionar o céu desse grande movimento que o Senhor tem? E o que Deus colocou no nosso coração foi: doe a única casa que vocês têm. E nós doamos. A nossa casa estava avaliada em R$1 milhão. E aí nós viemos olhar esses 3 terrenos aqui. 3. Esses 3 terrenos estavam sendo vendidos por R$1 milhão. Então a gente chegou para o proprietário e disse: está comprado o terreno, mas a gente tem uma casa. Aí ele disse: não, então venda a casa e você vem comprar. Eu disse: não, faça o seguinte, divida esses 3 terrenos aqui em 10 parcelas de R$100 mil. Porque eu pensei, a gente vende a casa e quita. E ele disse: negócio fechado. Então veja, eu não estava confiando em Deus, eu estava confiando na nossa casa. Eu não estava crendo que Deus ia fazer um milagre, eu estava crente de que o nosso bolso iria pagar uma conta que era fechada. Quando a gente dividiu em 10 parcelas de R$100 mil, tinha que pagar a primeira parcela. Só que a gente não tinha a primeira parcela. E aí entrou o nosso carro. E a igreja levantou o restante da primeira parcela.
Foi milagre? Parte. Porque a outra parte foi nosso carro, que a gente não tinha doado, mas teve que ir porque tinha que pagar. E até hoje a gente está sem carro. Se aproximou da segunda parcela e nada da casa ser vendida. E eu disse, Senhor, vende minha casa aí. Seja o corretor celestial. Só que se Deus vendesse minha casa, não era Deus que estava fazendo, era a minha casa que estava fazendo, era eu e minha esposa que estávamos fazendo. E a casa não foi vendida. Mas a gente fez uma campanha, e vocês participaram dessa campanha. E não me pergunte como, nós pagamos a segunda parcela. E eu fui aos pés do Senhor e disse, Senhor, em nome de Jesus, essa angústia está grande demais. E eu preciso de Ti, venda essa casa. E a gente não vendeu a casa. E a igreja pagou a terceira parcela. A angústia aumentou. Nós não vendemos a casa. E nós pagamos a quarta parcela. Nós pagamos a quinta parcela. Nós pagamos a sexta parcela. Quando a gente chegou na quinta parcela, eu conversei com Linda e disse, amor, será que tem uma cabeça de jumento enterrada naquela casa? A gente precisa fazer uma oração forte aqui em nome de Jesus. E Linda disse, amor, eu quero lhe pedir perdão. Eu digo, por quê? É porque eu acho que eu estou fazendo a oração contrária. Eu disse, como é, amor? Ela disse, não, a gente doou a casa. Mas eu disse, ô Senhor, se não vendesse era tão bom, porque a gente podia voltar para lá. Ela disse, eu ainda não liberei a casa. Eu digo, pois libere em nome de Jesus. E ela fez uma oração comigo e disse, Senhor, está doado, eu libero. No outro dia a casa foi vendida. Eu disse, ai, infeliz. Só quando a gente vendeu a casa, e já tinha pago 6 parcelas, eu disse, aleluia, vamos logo quitar esse terreno e pronto. Aí a junta paroquial sentou comigo e disse, bispo, o que é que o senhor nos ensina? Eu digo, eu ensino tanta coisa nessa igreja. O senhor ensinou que enquanto tinha vasilha, Deus mandava o azeite. É sério que o senhor vai interromper o azeite do céu trazendo sua casa para a mesa? E eu perguntei, então vocês topam continuar do jeito que está? Ele disse, topamos e vamos pegar a sua casa e vamos comprar mais terreno. O senhor não disse que eram 10? Mas vocês acreditam em tudo que eu falo, né? E aí com a nossa casa, a gente comprou mais 2 terrenos aqui. E ainda sobrou uma laminha para pagar as escrituras, cartório e um monte de conta que tem que ser paga. E o fato, gente, é que nós pagamos as 10 parcelas, não atrasamos nenhuma delas. E não só compramos mais 2, mas mais 1, e depois mais 1, e depois mais 2. E resumindo, já vai em 9 terrenos. A minha pergunta é, você está confiando na sua casa, no seu extrato, no seu currículo, ou no Deus que pode todas as coisas? Eu quero dizer que começamos essa campanha, não confiando em Deus, mas confiando numa casa. E hoje eu quero dizer que a casa foi um detalhe de tudo que Deus fez. Porque a casa entrou por 1 milhão, mas nessa brincadeira todinha aqui, já vai em mais de 8 milhões. Onde estavam os outros milhões? Se não no céu, que liberou uma alavanca e trouxe através de cada vida esse grande milagre. Eu creio que nessa reta final do ano, nós queremos ativar seu coração para que os milagres aconteçam. Se essa palavra faz sentido para você, fique em pé no seu lugar. Porque eu quero orar por milagres. Eu quero orar para que Ele haja de forma sobrenatural sobre sua vida. Mas antes de orarmos, vamos louvar o Senhor.